tarde, está no ar a primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Hoje é quarta-feira, dia da 18ª reunião ordinária aqui na Câmara. E vamos acompanhar agora a pauta com os assuntos que vão ser discutidos e votados na ordem do dia. De autoria do vereador Carmo Luiz, discussão e votação do projeto de lei que pede que o dia 25 de abril seja o dia do despachante aduaneiro, em homenagem à categoria. De autoria do vereador Jorge da Farmácia, discussão e votação do projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadã campineira. De autoria do vereador Tenente Santini, discussão e votação do projeto de lei que institui a Semana de Valorização dos Integrantes das Forças Armadas, profissionais de segurança pública e segurança privada no âmbito do município. Primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para aumento de capital da Coab Campinas. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria da mesa da Câmara, que concede diploma de mérito contábil Dr. Ataliba Amadeu Sevá. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede diploma de honra ao mérito. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas da propriedade da municipalidade, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza instituição de servidões. Segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Campos Filho. O projeto determina que o Diário Oficial publique até o dia 31 de março, de casa à relação das emendas parlamentares de origem federal e estadual, que tenham sido recebidas pela cidade no ano anterior. E de autoria do vereador Aurélio Cláudio, discussão e votação do projeto de lei que denomina a rua Eric Carlos Lucas uma via pública do município de Campinas. E no site da Câmara, campinas.sp.leg.br, que está aí na sua tela, você pode conferir todos os detalhes da pauta. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde no plenário, lembrando que é aberta ao público ou você pode conferir aqui pela TV Câmara. E a terceira reunião da Comissão Permanente de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas aconteceu ontem no plenarinho. O tema foi o projeto Nosso Cantareira. O presidente da comissão, o vereador Campos Filho, ao lado dos vereadores Ailton e Jorge da Farmácia, ressaltou a importância da construção deste reservatório para Campinas e região. A próxima guerra vai ser guerra pela água. Diz que a próxima guerra vai ser pela água. É país que um que tem, outro que não tem. Então a gente viu aquele medo. Agora, de repente, Campinas, mais uma vez, sai na vanguarda, através da Sanasa, através desse reservatório aí. Os vereadores Ailton e Jorge da Farmácia lembraram que mesmo na crise hídrica, a maioria das pessoas conseguiu dar um jeitinho para não ficar sem água. A gente, quando tem as crises, as dificuldades, aí que a gente, não sei como que a gente consegue, o brasileiro ele tem um jeito de se arrumar. Não vai faltar mais água em Campinas, se Deus quiser. Nós não vamos ter esse problema mais. Todo mundo teve que economizar água e hoje continua economizando água. A gente vê que o povo aprendeu um pouco mais que a água é um ouro, né? Só a água vale mais que ouro. Para dar a explicação técnica da construção deste reservatório no distrito de Sousas, o barramento no rio Atibaia, a engenheira e gerente de integração da Sanasa falou sobre a escolha do local. A viabilidade é justamente por estar no nosso território, tem uma possibilidade muito boa de interligar ao reservatório de Pedreira, isso é fundamental, até para a solução regional, isso é importantíssimo. E, além de tudo, a gente consegue, com essa nova represa, desativar a estação de tratamento do Capivari, que tem um alto custo para nós. O novo Cantareira vai poder abrigar 17 bilhões de litros de água e uma autonomia de 70 dias.
Uma obra que a cidade necessitava, pois assim vai depender menos do Cantareira de São Paulo. É inadmissível uma cidade do porte de Campinas fazer uma captação da forma que é feita a fio d'água sem um reservatório próprio. Isso para nós é uma insegurança hídrica muito grande, é um problema que nós temos operacional e estamos sujeitos a qualquer problema que ocorra na própria rodovia Dom Pedro, algum tombamento de caminhão com produto perigoso pode nos afetar, e aqui a gente teria uma garantia de acompanhamento dessas águas. Nós tivemos aquele desconforto há 2, 3 anos atrás com a falta de água, e na ocasião nós já falávamos aqui na Câmara, os vereadores falavam da construção de reservatórios, e isso hoje está se tornando uma realidade. Então hoje ela vem prestar contas aqui do reservatório que está sendo construído para abastecer. Importante, hein? Não só a cidade de Campinas, e também beneficiando várias cidades da região metropolitana de Campinas. O prazo para o novo Cantareira estar em funcionamento é de 4 anos. E Marcelo Nobel foi nomeado novo reitor da Unicamp pelo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. A posse está definida para o dia 19 de abril. O físico, que obteve 52,63% dos votos válidos no primeiro turno em consulta à comunidade, encabeçou a lista tríplice levada ao governador. Ele fica no cargo até 2021. Nobel já teve passagem pela universidade de 2009 a 2013, quando foi pró-reitor e responsável por implantar o Programa Interdisciplinar de Educação Superior, o PROFIS. E ainda hoje termina o prazo das inscrições do Programa Universidades para Todos, o ProUni. A reportagem é da NBR Brasília. Termina hoje o prazo para os estudantes que não estão matriculados em instituições de ensino superior para eles se inscreverem a uma das vagas remanescentes do ProUni. Programa Universidade para Todos, que oferta bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições de ensino particulares. Para esse semestre, há 85 mil vagas remanescentes do ProUni, a maior parte delas para bolsas parciais. Podem concorrer, então, estudantes que fizeram alguma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, não tiraram 0 na redação e obtiveram pelo menos uma média de 450 pontos nas provas. Também podem concorrer professores da rede pública de ensino. Nessa etapa podem participar os estudantes que não estão matriculados em instituições de ensino. Também tem que obedecer aí os critérios de renda, enfim, uma série de requisitos legais do ProUni. As inscrições devem ser feitas no site do ProUni. Na internet o endereço é site.prouni.mec.gov.br. Mais informações sobre educação no nosso quadro na segunda edição do jornal Câmara Notícia. E por falar em escola, este ano Campinas teve pelo menos 2 casos de violência que chamaram a atenção da população. O último, inclusive, aconteceu agora, no fim de março. E uma proposta que tramita aqui na Câmara quer instalar câmeras de segurança nas instituições. E um dos motivos é para diminuir esses casos de violência. Casos de violência dentro e fora das escolas são cada vez mais frequentes. Um exemplo recente foi a morte de uma adolescente de 13 anos por disparo de arma de fogo durante um tiroteio entre bandidos e PM. A garota participava da aula de educação física. Na região, o último caso registrado aconteceu em Campinas, na Escola Estadual Consuelo Freire Brandão, no bairro Jardim do Lago. Um aluno de 10 anos teve o pescoço cortado por um colega em plena sala de aula, com uma lâmina de barbear. O caso está sendo investigado pela Diretoria de Ensino Campinas Leste e ainda não se sabe a motivação do agressor. Nivaldo Vicente, dirigente de educação, estima que em aproximadamente 20 dias a apuração dos fatos será concluída. É um fato atípico, realmente não é sempre que acontece isso, mas infelizmente isso houve, a gente está fazendo uma análise e estamos acompanhando as crianças da melhor maneira possível. Te pego na saída é uma frase comum entre os estudantes. Para inibir a ação de agressores, o vereador Tenente Santini protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que determina que sejam instaladas câmeras de segurança na entrada, saída e áreas comuns de escolas municipais. O projeto de lei determina que o número de câmeras será proporcional ao número de alunos e funcionários, bem como as características territoriais e dimensões da escola. Escolas localizadas em áreas consideradas críticas quanto a altos índices de violência terão prioridade na instalação dos equipamentos. Os equipamentos devem apresentar o recurso de gravação,
e as imagens deverão ser integradas com o Sincamp, Centro Integrado de Monitoramento de Campinas. Autoridades investigativas terão pleno acesso às gravações para subsidiar investigações em curso. O projeto de lei está em tramitação entre as comissões da Câmara Municipal e, após os pareceres, seguirá para a primeira discussão e votação em reunião ordinária. Vamos aguardar a tramitação desse projeto. E agora chegou aquela hora de falar de emprego. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 47 vagas, com salários entre R$ 950 e R$ 5.676. Há vagas para ajudante de reparador, telecomunicações e telefonia de fibra. É desejável ter carro próprio. Atendente de lanchonete. Auxiliar de manutenção hidráulica e elétrica. A vaga exige CNH-B e é desejável o curso de elétrica. Encanador industrial. Desejável ter a CNH-B. Encarregado de limpeza. Encarregado de restaurante. Limpador de vidros. Mecânico eletricista de veículos e máquinas pesadas, como tratores e caminhões. Professor do ensino fundamental. É necessário ter o curso superior em pedagogia completo. E técnico instalador de linhas telefônicas, fibra e internet. É necessário ter o carro próprio. O trabalho é em altura. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Tá aí, por falar em emprego, renda extra, o governo federal antecipou a liberação das contas inativas do FGTS para os nascidos entre os meses de março, abril e maio. Quem é desses meses já pode sacar a partir deste sábado. Tá aí o nosso último serviço então, e agora vamos lá para o esporte, porque hoje Campinas está totalmente latina. A Ponte Preta recebe uma partida internacional pela Copa Sul-Americana. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. E às 7h15 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, tem a primeira fase da Copa Sul-Americana, Brasil contra a Argentina, quer dizer, Ponte Preta versus Ginásio La Plata. É hoje, Ponte Preta e Ginásio Esgrima La Plata da Argentina estreiam na primeira fase da Copa Sul-Americana. De um lado, a Macaca conta com força máxima. O técnico Gilson Kleina fechou o último treinamento, mas deve contar com Fernando Bob e William Potker, destaques nesta temporada pela Macaca. Do outro lado, os argentinos vêm com uma marca incrível, estão invictos em 2017. Os comandados do técnico Gustavo Alfaro estão em 7º lugar no campeonato argentino e tem como destaque o meia Botinelli, que já atuou no Flamengo e Coritiba. E a esperança de gols é Nicolás Mazzola. Ponte e Ginásio, 7h15 no Majestoso. Da samba ou tango? Tá aí, Gabriel, como você mesmo disse na reportagem, da samba ou tango, e o que o Gilson Kleina prepara para esse jogo de hoje à noite? Esperamos que o samba brasileiro de Fernando Bob, de Renato Cajá e companhia entre em ação. O técnico Gilson Kleina fechou o treino de ontem, não divulgou a escalação, mas deveremos ter força máxima para o duelo de logo mais. Lembrando que existe aquela promoção de ingressos, né? R$20 a inteira, R$10 a meia entrada, preço está bem acessível, ainda mais sendo uma partida internacional, então o público tem que comparecer. E tem mais jogo da Ponte Preta hoje, só que do time feminino também. Exatamente, hoje tem jogo da Ponte Preta também, mas válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Ponte e Foz do Iguaçu, às 3 horas da tarde. O horário é meio ingrato para o torcedor, mas hoje dá para entender porque o profissional masculino joga à noite, então não é justo com os torcedores partidas no mesmo horário. Reforçando que as meninas, né, a Ponte manda as partidas para o estádio Eugênio Franceschini, que é aqui em Valinhos. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Vamos lá, quem tem a oportunidade aí de conferir essa partida, né, Gabriel? Com certeza. Uma boa chance de ver as meninas em campo. Tem que apoiar sim. E só lembrando que a Macaca vem de 3 derrotas
derrotas consecutivas por 3-0. É a penúltima colocada do grupo 2, está aí em 7º, então a reação tem que acontecer logo. As adversárias de hoje, Foz do Iguaçu, está em 5º, então é um confronto direto. Se a Ponte vencer, passa o Foz do Iguaçu. Boa sorte para o time feminino. Vamos falar agora do Guarani. Atualizações sobre esse processo eleitoral conturbado lá no Bugre. Complicado, viu? Ontem ocorreu uma Assembleia Geral e por 164 a 64 votos, os sócios decidiram pela impugnação da chapa de oposição, chamada Transparência, ou seja, a chapa da situação, comandada pelo Palmeirão Mendes Filho, vai ser aclamada para a composição do Conselho de Administração do Guarani até o ano de 2020. E agora essa chapa da oposição aí, como fica? Vai haver uma reunião hoje para saber se eles entram na justiça comum ou se aceitam a decisão dos sócios. Opinião minha, não é informação, é opinião. Acredito que eles não vão entrar na justiça comum e, portanto, a chapa da situação vai seguir no poder do Guarani. E a gente segue acompanhando essa situação das eleições lá no Guarani e atualiza para vocês. Esta edição fica por aqui. Hoje a segunda edição é um pouco mais cedo, às 4h30 da tarde, devido à primeira parte da sessão que começa às 5h, então até às 4h30. Tchau. Tchau, tchau.